de alunos, eu sou o professor Jober, de português. Bom, o que vai ter hoje durante essa revisão, tá? Na revisão de hoje, nós vamos ter a correção do simulado 5, distância velha de língua portuguesa, que foram 10 questões. E depois disso, eu vou colocar mais algumas questões de um outro concurso que teve agora domingo da Fundatec, tá? E ele está bastante parecido, então existe uma possibilidade bem grande da prova vir parecido com esta, tá? Eu sei que alguns de vocês estão estudando há mais tempo, têm maior facilidade com algumas questões, outros menos, mas não é isso que torna menos interessante assistir a revisão e fazer essas questões. Então, vou explicar para vocês. Tá? Já fazer essa correção ali dos simulados, eu fiz um roteirão aqui que eu vou comentar algumas coisas para a prova. Vai ser demorado, eu sei que vocês têm pressa, tá? Eu sei disso que a maioria tem pressa, mas, como eu disse, quem tiver de fora, não, eu tô com pouco tempo para assistir, não sei, assiste depois, tá? Amanhã de manhã já vai estar disponível na plataforma. Eu acho que vai dar, pelos meus cálculos, talvez uns 4 blocos de 30 minutos. Ok? Beleza? Bom, eu fiz um roteirão aqui, eu não costumo fazer isso, mas às vezes eu fico temeroso, assim, que eu esqueça alguma coisa, e é bem fácil esquecer alguma coisa, com tantos detalhes, né? Então, espero que vocês tenham conseguido assistir as aulas, tenham conseguido assistir a resolução dos simulados. Vários de vocês fazem contato comigo, tiram dúvidas e tal. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas sempre respondo, tá? Se eu me passar, me cobram de novo, eu respondo, tá? Peço perdão aí às vezes passa alguma coisa. Isso aqui é, né, enfim. Bom, qual é o roteiro de hoje, tá? Eu vou corrigir com vocês o simulado 5, que são 10 questões de português. Eu vou fazer leitura do texto, como eu fiz na correção dos simulados. Vai demorar, mas é a maneira que vocês vão fazer a prova. Lembrando que vocês vão fazer uma prova que vocês querem muito esse trabalho, salvo exceções, né, que vão fazer só mais uma prova, mas a maioria quer bastante esse trabalho, então vão dar tudo de si para fazer essa prova. Então, vou fazer com vocês da maneira que vocês podem fazer também, tá? Eu sempre falo isso na correção de simulados também, tá? Então, depois, eu vou trazer mais algumas questões. Eu coloquei como 5 questões que eu peguei agora, antes da prova, tá? Que é uma prova de Mollreuter que teve da Fundatec, tá? E eu achei ela... Peguei quase aleatório, assim, peguei alguma, baixei 2 provas e olha, essa tá bem parecida com a prova que vocês tiveram no quinto simulado. A gente vai fazer, vocês não fizeram, não tiveram acesso a essa prova. Provavelmente nenhum de vocês fez essa prova, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês se responderem e a gente vai fazer juntos, tá? Beleza? Tá. Vou detalhar algumas coisas ali. Eu converso com poucos de vocês ali no WhatsApp, com poucos não, né? São uns quantos que me mandam WhatsApp e tal, perguntam coisas. Eu sei que alguns têm alguns medos e tal, aquele medo de ir para a prova, né? Espero que vocês não estejam com esse medo tão grande, que vão para a prova assim com... Eu vou falar isso, tá, pessoal? Falar coisas para como fazer a prova, tá? Lembrando que eu tô pensando na prova de português agora. Mas tem a prova, né, todas as questões. Então, tentar ir sem medo para a prova, até é só uma prova, né? Embora seja algo que tu quer muito, é só uma prova. Então, a prova é muito psicológica, coloquei aqui, tá? Ela é muito assim... Às vezes eu converso com alguns colegas que fazem prova, o Daniel falou que tá com medo, né? Então, assim, Daniel, tenta não ter medo, tá? Não ir temeroso para a prova, tá? Ela é uma questão... Outra coisa, tentem se... Eu sei que muitos de vocês assistem ali, o professor Josué, o professor Paulo, eles dão dicas muito mais profundas do que eu sobre prova, né? Tem, assim, de como trabalhar na prova, mas eu vou trazer algumas coisas, talvez seja repetitivo, mas vou trazer também, tá? Então, a prova ela é muito psicológica, assim. Coloquei aqui, tá? Não tem dia perfeito, né? Dessa forma, se organizem para a prova. Não entendi, Douglas. Qual o nome da prova? Essa prova que tu falou que lançaram... Eu vou trazer a prova que é o domingo? Exatamente essa. Eu vou colocar depois a prova. Eu nem montei material. Peguei a prova do site da Fundatec e vou trazer para vocês. Tu vai ver daí, tá? Beleza? Feito. Eu vou trazer a prova na íntegra, se vocês quiserem fazer. São 15 questões ali. Eu só comecei a fazer antes da prova, que eu pensei, o que eu vou fazer? Eu ia trazer só essa correção. Bom, eu tô afim de ficar aí com vocês conversando. Quem tiver afim, fica. Quem não puder, não fica, tá? A revisão são as 10 questões, tá? Quem quiser um pouquinho mais, puder assistir, assiste. Quem não puder, beleza, assiste depois, né? Então, se organizar pro dia da prova, né? Não sei se todos estão cientes, né? Todo mundo sabe o horário da prova. Eu vi o pessoal comentando no grupo ali, o pessoal bem perdido, assim. Tá. 15 horas. Beleza, né? É o Darley, né? Pela voz. Eu vi que...
Eu reconheço. O pessoal estava perdido lá, mas é sobre o horário da câmera lá. Ah, tá. Deu Tá. polêmica. Obrigado, Ale. Tá. Mais uma coisa, tá? Eu sempre digo, eu sei que alguns não fazem. Até eu comentei lá com um amigo da escola, lá, que tá fazendo um concurso, começou a estudar agora. Colega da escola, ele fez um concurso de Gravataí agora. Aquela questão de tirar o grampo da prova, tá? Ele disse, fui tirar o grampo de Gravataí e a guria me chamou. Eu disse, mas não tá no edital. Daí ela foi ver, aquela pessoa que entrega a prova, avaliador, né? E ajuda bastante na questão dos textos, né? Não fiz nada assim, então, deixa eu ver, Júlio, cara, deixa eu ver deixa eu acompanhar. Opa, não fiz simulado 5 ainda. Alguém da live consegue mandar no grupo quando a correção acabar? Sim, Júlio, eu vou colocar ali, eu já coloco na plataforma, também fica tranquilo, tá? Vai ser feito tão breve, a gente corrija, eu já coloco na plataforma e aviso, tá? Talvez demore até de manhã, por causa que vai ficar bem lento aqui o negócio, tá? Então, aquela questão assim, para quem não sabe, é interessantíssimo tirar o grampinho da prova, principalmente para as provas que tem textos, que tu não precisa ficar folhando, voltando, tá? Todo mundo está ciente disso, né? Tirar o grampinho da prova ela ajuda bastante na hora de resolver questão de interpretação, tá? Então, tem uma estratégia, né, de prova, tá? O que eu vou começar a fazer? Vou começar pelo português, vou começar pela matemática, vou começar pelo raciocínio lógico, não sei, vou começar pelos fundamentos, pela legislação, enfim, tá? Criar coisas que eu sempre falo e que vocês já, né? Então tá, beleza, Daniel, vai tirar, então beleza, então, tá? Não saber tudo da prova não significa que eu vou mal, tá? Tem uma estratégia, tá? Vou tentar fazer uma estratégia com vocês aqui em português hoje, na correção. O que eu vou colocar ali, tá? Eu comecei a perceber, assim, já tinha percebido antes, né? Na correção de hoje, tá? O que o avaliador pergunta? Ele pergunta, nas provas de português, coisas simples, muitas vezes. Ele pergunta coisas assim, qual é a regra, a acentuação, qual é o fonema? Quando ele trabalha as orações lá subordinadas, ele pergunta as mais simples. Mas onde é que ele vai em ti? Ele vai na defasagem. Todos vocês não todos vocês, a maioria, tá, provavelmente é oriundo do sistema público de ensino, tá? E mesmo que fosse escola particular, tu vai ter algumas defasagens, tá? Algumas defasagens, por exemplo, de coisas básicas, fonema, grafia, ditongo, tetongo, eu vou colocar algumas coisinhas detalhadas, assim, que ainda tem gente que erra essas questões, eu sei que vocês vão acertar, tá? Se não acertaram, vão acertar agora, tá? Tentar ter né, enfim, coisas, eu tô falando bastante coisa, ter um dia anterior, né, descansado, de paz, se preparar pro dia da prova, se organizar, é só uma prova, cada um tem suas questões, assim, emocionais, talvez até religiosas, hoje eu não sinto tanto frio quando faço uma prova, a gente tentar fazer uma prova, assim, fazer uma oração, fazer uma meditação antes, tá? Bom, é isso, pessoal, quanto à prova, tá? Eu vou colocar a prova aqui para vocês, o simulado 5. Deixa eu só abrir aqui, separar para vocês. Aqui tem bastante coisinha, deixa eu ver que hora é. Simulado 5, tá? Todo mundo enxergando, pessoal? Sim. Beleza, então. Tá? Então, eu não sei se todos vocês assistiram as correções, pelo menos, assim, tem alguém que não assistiu nenhuma correção ali, do 1, 2, 3 e 4. Alguns me perguntam alguma coisa se ficou dúvida depois, tá? Outros, acredito que sanem as dúvidas, eu vi vários comentando, gabaritei português e tal. Essas provas, elas são provas da Fundatec, né, esse material que são simulados, inventados, né, não sou eu que criei deixa eu só ver, alguém tá tentando entrar. Não, desculpa, o seu Paulo perguntou uma coisa no grupo lá. Perdão. Então, não são inventados, né, são questões da Fundatec. Bom, eu coloquei algumas coisas aqui que eu comento sempre lá, na questão da interpretação da compreensão. É uma revisão, mas vou comentar coisas ali de como fazer. O que é compreensão de texto? Compreensão de texto, né? Até coloca lá, compreensão e interpretação de texto. Compreensão é aquilo que está dentro do literal, né?
dentro do que está explícito, do que está, né, no sentido colocado, está claro para ti. Ah, tu vai ter uma informação, tá claro, ó, vamos ler aqui, o Airbnb é uma plataforma de hospedagem. O Airbnb é o quê? Uma plataforma de hospedagem, está escrito aqui. Isso é literal, tá? Isso é literal. Tá exposto no texto, né? Algo que não está exposto no texto, que vai além disso, eu saber que o Airbnb é uma coisa, uma plataforma que ganha muito dinheiro, que se usa no celular, que é um software, isso está além do texto. Isso é uma interpretação de texto. Como é que eu interpreto? Eu interpreto a partir das minhas leituras, das minhas visões de mundo. Então, vou ter que conectar a minha leitura do que eu estou fazendo aqui com as coisas que eu sei. Filmes, livros, coisas que eu assisto. Eu comentei, acho que na correção do 1, as coisas significativas. Bom, quantas vezes eu tenho que ler esse texto? Talvez 3, 4 vezes, tá? Organize o tempo de vocês na prova, bom? Bom, o que eu sempre faço? Eu vou lá, olho, né, o texto, né? Aqui tem um texto, ele tem 23 linhas, e ele vai me perguntando, né? São 10 questões. A primeira de análise sintática, vocativa, adjunta adverbial, adjunta de nominal, aposto, objeto direto, tá? 2, uma questão de crase, também tem um A com H, né? Tem que saber o que significa. O 3, tem uma questão também que tem a ver com regência. Alguns alunos perguntam ali sobre regência, nominal, verbal. A Fonoteca, ela é bem básica, ela não faz... Eu coloquei lá nas aulas partícula partitiva, várias coisas assim. Exclusão. Cara, olha, todas as provas que eu pego não caem coisas assim, tanto de ensino médio quanto superior. Esse trabalho bem básico. Se souber fazer o beabá, pegar o núcleo do sujeito e colocar o plural, pluralizá-lo, tu vai acertar a questão. Tá dentro dessa base, tá? Não, é isso que a prova tá pedindo para vocês, tá? Questão 4, tá? Aqui eu vou trazer um adendo para vocês, um outro materialzinho que eu preparei, que alguns alunos tiveram dúvidas, uma dúvida, assim, que é latente, assim, que trazem e tal, que é a questão de tritongo, ditongo, contagem vogal, semivogal. Depois eu coloco na plataforma também junto, já coloco no grupo também, tá? Questão 5, ortografia. Questão 6, dígrafo, tá? 7, classes de palavras. 8, também a letra e fonema. 9, deixa eu ver, analise o trecho e assinale que apresenta o núcleo do sujeito, tá? A gente faz juntos depois, tá? Esse material dessa aula aqui tá junto lá nas coordenadas subordinadas, não lembro agora, tá? Ele não tá numa aula separada. E aqui das conjunções, tá? Quando ela pergunta conjunções, eles trabalham de forma bem simples também. Bom, vamos lá. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá frio já. Caso dá, toma. Bom, como eu falei antes, talvez seja chato, né? Eu sempre falo que talvez seja chato, porque eu sei que às vezes, né, enfim, então não tem pressa. Eu vou ler o texto com vocês, tá? Vocês vão ter que ler o texto da prova. Eu não vou responder só voltando pro texto sem vocês terem lido, tá? Eu sei que alguns talvez não tenham feito isso. Tá chegando gente aí. Boa noite para quem chegou. Deixa eu ver aqui. Tá. O que é e como funciona o Airbnb, tá? Por Guadalupe Carneil, tá? O Airbnb é uma plataforma de hospedagem que oferece outras opções além de hotéis, albergues e hostels para viajantes do mundo inteiro, sendo uma alternativa mais barata em relação a acomodações mais tradicionais, tá? Então aqui a gente tem, né, pensar assim, o primeiro parágrafo, pensar como tópico frasal, ela não cobra isso na prova de vocês, tá? Ela só coloca lá, mas ela não faz questões. Bom, a gente já tem uma base. Tu leu o primeiro parágrafo, né? O Airbnb é uma plataforma de hospedagem. É uma plataforma. Daí eu penso, a plataforma é aonde? É uma plataforma digital, né? Que oferece... Provavelmente, todos vocês já ouviram falar desse tipo de plataforma. A gente tem vários tipos de coisas digitais hoje, né? Que oferece outras opções além de hotéis, albergues e hostels para viajantes do mundo inteiro, sendo uma alternativa mais barata em relação a acomodações mais tradicionais. Então, os caras, dentro do que está explícito, da compreensão, eu entendo que o Airbnb é uma plataforma digital, né, que vai oferecer serviços mais baratos, mais acessíveis, tá? Ele usa aqui um termo bem comum, né, barato, né, não usa acessível, tá? Um termo mais sofisticado. Então, ele usa quase uma linguagem informal. A gente fala, tal coisa é mais barata, tá? Essas coisas são interessantes de analisar quando está lendo o texto.
Eu paro porque vai chegando gente, né? Boa noite para quem chegou agora. Então, eu vou parando, tá? Quem perdeu alguma coisa ficou gravado e vai estar na plataforma depois, tá? Então, aqui tem várias coisas, né? Sobre o Airbnb. Algumas pessoas vão saber mais informações sobre ele, vão saber que os caras ganham bastante dinheiro com isso, que ele é interessante. Alguns já fizeram, né? Vão lá para sua praia no final do ano, pegam por um preço, quanto mais próximo do verão, por exemplo, é mais caro, tem toda essa dinâmica do mercado. Então, isso está além da compreensão, tá nem interpretação, tá? Eu li esse texto só uma vez, eu acho, tá? Tá além da minha compreensão. Eu li o primeiro parágrafo, isso é compreensão que está explícito. Tá além das coisas que eu sei sobre isso, que eu vi na televisão, ou que, de certa forma, eu fui lá e acessei o Airbnb, tá na interpretação, tá? O aplicativo, né, aqui ele traz o termo aplicativo, iniciou suas atividades em 2008, na Califórnia, tá? Então, aqui, né, então, eu já sei, Califórnia, Estados Unidos, né? Quando dois amigos designers tinham um espaço sobrando e decidiram hospedar 3 pessoas, as quais, né, que estavam viajando e procuravam um lugar para ficar em colchões infláveis e servir café da manhã, tá? Daí nasceu o nome Airbnb, é a sigla para Air, Bed e Breakfast, que era o nome original da empresa, que significa ar, cama e café, eu acho que é isso, né? Tá? Bom, deixa eu ver. Ar, cama e café da manhã, breakfast, café da manhã, tá? Até anotei aqui, que era o nome original da empresa. E assim surgiu. Então, aqui provavelmente vai ter uma questão de ortografia, que eu vou ter que preencher com G ou com J, né? A ideia de manter este modelo para quem fosse a eventos, tá? Provavelmente vai ter um A aqui, tá? Essa questão é clássica, não vi nenhuma prova da Fintech, não tem uma questão de crase, na Califórnia. Rapidamente a plataforma se popularizou e, além de camas, os usuários poderiam disponibilizar casas e até castelos, tá? Então, vocês viram que tem uma gradação, né? Que uma gradação, ele vai contando, narrando o texto, descrevendo alguns detalhes e vai detalhando o crescimento do Airbnb dessa plataforma, tá? Lembrando que quando estiver lendo o texto, não precisa pensar na questão gramatical, lá nos pontos e tal. Eu vou lendo o texto, tentando interpretar, tentando fazer aquelas imagens na cabeça, né? Bom, o Airbnb, que chegou ao Brasil em 2011, anuncia acomodações das mais diversas e para o período que desejar em mais de 190 países. Então, é quase no mundo inteiro. A gente sabe que, eu não sei agora quantos países, não sei se alguém me ajuda aí, mas tem 200 países, 202. Sei que às vezes muda nessa questão geográfica, geopolítica, mas, se não me engano, a gente tem uns 200. Então, o Airbnb está presente em quase todo o mundo, né? Então, para utilizar o serviço, olha só, eu trouxe aqui uma informação, né? Olha só, quando eu falei 190 países, eu trouxe uma informação de compreensão. É uma coisa que está dada no texto, né? Está literal. Quando eu trouxe assim, tem 200 países o mundo, é uma informação que eu tenho, tá? Não está no texto. Isso tá além do texto, tá? É interpretação. Para utilizar o serviço, você pode criar uma conta gratuitamente e não há distinção, tá? Não há distinção, tá? Aqui eu já posso mais ou menos preencher, não existe distinção. Se eu sou um cara mais esperto estudando, eu já sei o que vai ser colocado aqui. Entre ser anfitrião ou hóspede na plataforma, tá? Os contatos são feitos entre usuários, sem intermediários, tá? Então, é uma das grandes benesses que a tecnologia nos traz hoje, é fazer uma alocação, um aluguel, pelo Airbnb, tá? É permitido anunciar um espaço inteiro para alugar, como uma casa ou apartamento, ou mesmo um espaço menor como um quarto. Os perfis dos anunciantes são verificados, mas sempre vale a pena ler toda a descrição do anúncio para os hóspedes anteriores em relação à experiência no local. Bom, não é nada. Perdão. Se o espaço não corresponder ao combinado, você pode entrar em contato com o Airbnb, que conta com uma equipe para atendimento 24 horas, em 11 idiomas, para tirar dúvidas ou ajudar em caso de reembolso. Estorno, né? Estorno, tá? Que é devolver, né? Imagino que você já tenha tido algum problema com isso do banco, assim, de sacanear alguma banco te cobra alguma coisa, ou essas coisas de celular, principalmente a Claro, ali, Vivo, não sei, cada um, os caras estornam, ou seja, devolvem o dinheiro, né? Então, é um termo que ele é comum, ele é escrito muitas vezes errado, tá? Porque na palavra diferente, as pessoas, por acharem que ela é uma palavra diferente, acham que ela também é escrita de forma diferente. E remarcação de reservas, além de acomodações.
O Airbnb passou a oferecer as chamadas experiências ou tours e reservas de restaurantes em algumas cidades do mundo, tá? Então, eu fiz uma primeira leitura, eu fui trazendo algumas coisas que eu observei durante o texto, vocês provavelmente observaram outras também, tentei trazer, assim, o que é compreensão, o que é interpretação. Isso é interessante, tá? É importante porque as provas, se a gente observar, essa aqui só teve uma questão, se eu não me engano, de interpretação, mas muitas delas, ou não teve nenhuma, tá? Muitas delas trazem, às vezes, 2, 3 questões de interpretação, tá? E basta que tu leia o texto com afinco 2, 3 vezes, observe que eu falei sobre compreensão. Compreensão é aquilo que está dado no texto, interpretação é aquilo que está lendo o texto. A Fundatec, normalmente, tá, ela padroniza, assim, cobra coisas que estão no texto, tá? Então, não entrega, não dá resposta assim, ó, tipo, eu li ali, acho que é isso, tá? Não, lê de novo, usa o teu tempo da prova para isso, tá? Bom, vamos lá, tá? Bom, todo mundo tá conseguindo ver direitinho? Sim. Beleza, então, tá? Nas linhas 10 e 11, tá? Aqui vocês não, se vocês recortassem e tirassem o grampo da prova, não ia facilitar, o texto está aqui, tá? Nas linhas 10 e 11, né? Onde se lê, o Airbnb, vírgula, chegou ao Brasil em 2011, anuncia acomodações. O termo que está entre vírgulas é tá? Aí aqui, olha só, vamos lembrar lá. Vocativo, né? É uma expressão de chamamento, tá? Bom, é quando eu chamo alguém, alunos, prezados alunos, alunos do método, alunos, né? Futuros nomeados, são formas de chamar. Isso sim é um vocativo, tá? Bom, olha só, tá entre vírgulas, né? O que é essa expressão aqui, ó? O que ela tá fazendo? Qual é a ligação sintática que ela tem com isso aqui? Eu não vou analisar sintaticamente o que significa Airbnb. Eu não preciso fazer, isso aqui é uma adjunta de nominal, isso aqui não sei o quê, isso aqui é um sujeito. Não preciso fazer isso nesse momento. Mas eu posso pensar. Ele está explicando o sentido, né? Dando uma explicação do que é o Airbnb, tá? O que é o Airbnb? Quando ele chegou ao Brasil? Chegou ao Brasil em 2011, tá? Então aqui seria um aposto, tá? Um aposto. É isso, né? Que está no gabarito. Eu acho que é isso. Não lembro agora. Tá? Aposto. Aposto é quando eu tenho uma explicação sobre alguma coisa. A mulher, aquela que é bela, passa todos os dias em frente à minha casa. Sempre quando eu trago uma explicação sobre algum termo anterior, eu vou ter um aposto, tá? Beleza? Bom, questão 2, tá? Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta as opções corretas de preenchimento das lacunas tracejadas nas linhas 8, 12 e 18, tá? Mais uma questão clássica de crase, né? 8, 12 e 18. Vamos lá para as linhas 8, 12 e 18, tá? Eu vou apagar aqui. O 8 tá aqui, 12 tá aqui, e 18, né? E assim surgiu a ideia de manter este modelo para quem fosse a eventos, tá? Vamos ver, aqui vai ter um A, tá? Acho que é isso, né? A eventos. O que ele traz para nós lá? Ele vai trazer os As com crase e os As sem crase. O que é o A com crase? É a junção da preposição, né? Que é a regência do verbo ou de um nome, tá? Junto com o artigo que vai pertencer à palavra posterior. Para ter esse artigo posterior, esse A posterior, tem que ter uma palavra feminina, tá? Tem que ter uma palavra feminina, é obrigatório. Então, vou ter o A mais o A lá, beleza? Bom, a palavra eventos, se eu colocar antes dela um artigo, eu vou perceber que eu digo os eventos, e não a eventos ou as eventos. Logo, dessa maneira, eu observo que aqui não tem crase, tá? Tem uma palavra masculina, eu já mato aí, tá? Tranquilo? Espero que sim. Então, observa assim, tem uma palavra masculina depois, então não tem crase. E ela é uma palavra que está no plural também, professor? Beleza também, tá? Mas primeiro momento, assim, ó, Adorley, ela tá masculina, né? O evento, tá? Tá no plural também. Beleza, mais uma regra, tá? Mas de repente eu não sei dessa regra. A Fundatec, ela não tem cobrado muito, assim, detalhes, assim, todas as que eu vi, assim, as últimas, eu peguei todas as ali do Monreuter, por exemplo. Tu souber isso aqui, tu já mata a questão, tá? Mas ótima colocação, tá, Darley? Então, eu sei que é sem crase. Tranquilo aqui para todo mundo?
Agora não tava saindo o som. Tá tranquilo, né? Beleza. Sim. Obrigado. Então, olha só. Então, aqui, nós temos um A, assim, cara. O que eu posso fazer? Eu sei que vários de vocês relatam, eu também já fiz isso, tá? Que às vezes erram na prova. Tenham cuidado na prova, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês. Acho que 2000, não lembro qual o concurso que eu fiz. Eu fiz uma coisa assim, todo mundo erra, tá? Eu já errei também, fiz umas, não vou dizer palavrão aqui. Fiz umas fezes, assim, que é tu trocar. Era um concurso que podia ter sido nomeado, eu troquei 3 vezes, tá? O erro que eu fiz, comentar agora com vocês, não ia trazer isso. Eu não sei como eu fiz isso até hoje, tá? Já feito vários concursos, eu tava muito, acho que muito confiante, não dei o devido cuidado. Tinha, tipo, a questão 21, e eu pulei uma questão, e eu tinha acertado as 3 próximas, e eu marquei, tipo, como eu pulei uma, as 3 próximas nem me bati o gabarito. E eu marquei 3, então eu perdi 3 questões por causa daquilo, tá? Então, assim, eu vou dizer pra vocês, tenham muita atenção, assim, façam com cuidado as questões, revisem 10 vezes lá a prova de vocês. Então, eu já sei que não tem crase, né? Eu vou lá, vou riscar, tenho certeza que não tem crase. Claro, não risquem com a caneta, tá? Cuidem isso também, porque às vezes, vamos pensar, vamos fazer diferente aqui. Eu posso induzir vocês a fazer uma coisa errada. Eu sei que essas coisas fazem diferença, tá? Eu sei que essa aqui não é, tá? Sei lá, acha um jeito, ó, eu sei que essa não é, eu sei que essa não é, tá? Tem crase. Já aconteceu, não sei se aconteceu com vocês já, fazendo provas, tu pegar e riscar tudo, e depois, voltou a dúvida, e tu não consegue enxergar o que tem embaixo. Já aconteceu com alguém isso? Ainda não. Ainda não. Cara, comigo já aconteceu há muito tempo atrás, primeiros concursos que eu fiz assim, tu pegar, se bater certeza que não é, e riscar tudo. E daí, e daí a outra não fecha tão bem, tem uma dúvida, né, em qualquer prova. E tu riscou, que ficou quase, e né, tu não consegue enxergar direito, tá? Então, de repente, isso aqui também é uma dica, tá? Uma coisa que eu nunca falei. Tu riscar no lado. Eu sei que essas aqui não são porque tem crase. Então, me sobraram essas 3 neste momento aqui, tá? Nós vamos lá para a questão, para a linha 12, né? Para utilizar o serviço, você pode criar uma conta gratuitamente e não há distinção, tá? Olha só, quando eu coloco, se eu tiver dúvida, né, vocês vão olhar para cá, tô na dúvida, olha só, tem um A com H, né, tem um A com crase, tem um A sem crase. Bom, eu consigo colocar o verbo existir aqui. Para utilizar o serviço, você pode criar uma conta gratuitamente e não existe distinção, tá? Consigo, tá? Ele tem o sentido de existir. Quando eu consigo fazer isso, é esse A com H, tá? O A com H também significa tempo transcorrido, né? Então, a única alternativa que tem o A com H, eu consigo colocar o verbo existir no local, naquela lacuna, é a B. Então, eu já sei que essa aqui não é e essa aqui não é, tá? Eu fico com a alternativa B, tá? E eu vou lá para a linha 18 para... percebam que todas as demais têm a crase. Então, de forma lógica, vai ter uma crase na 18. Vamos ler desde o início do período aqui. Os perfis dos anunciantes são verificados, mas sempre vale a pena ler toda a descrição do anúncio e os comentários dos hóspedes anteriores em relação à experiência no local, tá? Tô na dúvida, tá? Experiência é uma palavra feminina, tá? Beleza, vou substituir experiência por uma palavra masculina. Experimento, talvez, né? Poderia ser. Sinônimo, né? Sem eu saber grandes regras, tá? Em relação, vamos colocar aqui experimento. Experimento ou experimento, então, fala masculina. Como é que ficaria? E os comentários dos hóspedes anteriores em relação ao experimento no local ou em relação ao experimento no local? Quando eu faço leitura, eu faço substituição, fica fácil, porque nós falamos, assim, muitas coisas, a maioria das coisas, não, uma grande parte das coisas a gente fala da forma correta, e para crase sempre funciona. A gente não fala em relação ao experimento no local, em relação ao experimento no local, tá? Então eu percebo que tem o AO, esse A, que é da palavra relação, que é o nome, né, vamos pensar assim, tá? E experiência, né? A experiência é um substantivo que vai pedir o artigo, tá? E vai ter essa junção aqui. Então, vai ter sim uma crase aqui e fechou de acordo com as 3 aqui, né? Alternativa B, tá? Questão 3.
eu comentei com vocês ali que a Fundutec ela não cobra questões assim complexas de regência nominal, verbal. Quem me pergunta no WhatsApp, assim, normalmente são de outras bancas, né? Eu sempre respondo. Tem bancas que são mais complexas, cobram pormenores, assim, né? Partículas, coisas partitivas, algumas expressões, exclusão, coisas assim. A Fundutec não tem cobrado, tá? Todas as provas anteriores não têm cobrado. Tem sido nessa base aqui. Considerando o trecho, tá? É um trecho do texto, tá? Não necessariamente eu preciso retornar ao texto, eu posso simplesmente ler aqui, tá? Os perfis dos anunciantes são verificados, tá? Eu recordo agora que é um trecho do texto. Observem que a palavra perfis, ela está sublinhada. Ao substituir a palavra sublinhada, então eu tenho que substituir essa palavra sublinhada aqui por alguma coisa, por sua forma singular. A forma singular, eu vou tirar o plural, né? Como é que eu tiro o plural de perfis? Eu vou colocar perfil, tá? Simples assim, sem grandes conhecimentos. Então, é isso que ele está pedindo. Eu vou substituir a palavra sublinhada, né, por uma forma singular, ou seja, a única forma singular que eu tenho para perfis é perfil. Quantas outras alterações, observem isso aqui, quantas outras alterações, tá? Que quando ele pergunta assim, quantas outras, ele não está me perguntando que ela está junta dentro dessa questão. É outras, tá? Outras, tá? Outras. Ela não faz parte da contagem, tá? Observem isso, para quem não está acostumado, talvez, a fazer tantas questões da Fundutec. Outras bancas também perguntam dessa maneira. Os perfis anunciantes são verificados. Ao substituir a palavra sublinhada por sua forma singular, nós substituímos por perfil. Eu não conto. Quantas outras seriam necessárias para garantir a correção gramatical? Olha só o que ele está me pedindo, tá? A Fundutec também ela pergunta se é uma correção gramatical. Não está perguntando questão de significado, de sentido, não está perguntando, está perguntando para ter uma correção, para a frase ficar escorreita, a gente chama bonitinha na língua portuguesa, escrito da forma formal, correta, tá? Tá. Os perfis anunciantes são verificados. O perfil, tá? Eu vou eliminar aqui, né, esse adjunto aqui, esse os, né? Que, na verdade, aqui, ó. O que é verificado? Os perfis dos anunciantes, tá? Aqui é um sujeito, né? Tá? São verificados, tá? E aqui está o predicado. Bah, o que eu vou mudar? Tudo que está em torno disso aqui, né, desse perfil, tá, que é um núcleo do sujeito, vai também modificar. O perfil do anunciante é verificado. A pergunta, bem simples, tá? Alguém não saberia fazer essa mudança? Acredito que todo mundo conseguiria fazer. Não tem nenhuma pegadinha aqui, ela é bem simples. Os perfis do anunciante são verificados. O perfil do anunciante é verificado, né? Eu vou transformar tudo no singular, né? E vou tudo ligar a esse nome aqui, esse núcleo aqui, tá? Beleza? Beleza. Tranquilo aí, pessoal? Tudo certo. Oi, alguém falou, pessoal? Não sei se foi uma televisão, alguém perguntou alguma coisa. Não, estava tudo certo. Tranquilo. Tranquilo, tá. Beleza, então. Então, vamos fazer a contabilização aí, tá? Né? Vai ficar o perfil. Perfil, deixa eu fazer de novo aqui, perdão, apaguei. Do anunciante, né? O que é esse dos aqui, né? Nada mais é que o de, né? A preposição, né? Mais o artigo os, tá? Aí eu vou ficar só do, que aqui era o dos, né? Ficou feio aqui, mas é isso, tá? O perfil do anunciante, né? Porque é só um agora, anunciante, né? O anunciante. O perfil do anunciante é verificado. O verbo também é para o singular. E nós temos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, tá? É isso, né? A resposta é A, tá? A gente vai contabilizar ali, fazer bonitinho aqui para vocês de novo. A única coisa que eu vou mudar aqui vai ser a palavra perfil, que eu não vou contabilizar, e todas as outras vão se modificar, tá? Tudo vai se modificar, tá? A preposição aqui, né, que tem o de mais o os, a preposição é invariável. Lá na aula de classe gramatical a gente trabalhou isso. Ela é invariável, mas quando ela se junta a um artigo, ela varia, né? Das, dos, né? Então aqui ele muda, né? O perfil do anunciante é verificado, o verbo também, né? E assim por diante. Questão 4, tá? Aqui nessa questão,
eu vou ler com vocês e eu trouxe um outro material ali a mais, tá? Que eu quero trabalhar com vocês. Questão 4, tá? Vamos lá. Pergunta, pessoal. Só assim, ó, seja bem... Não sei, eu sei que uns não querem falar. Dá um oi aí, quem é que fez esse simulado assim? Quem é que conseguiu fazê-lo? Eu consegui. Só fala assim, não fez, fica de boa, tá? Ou não quer falar também? Eu fiz, errei 3 no final aí. Baixou de bola. Eu fiz também. Beleza? Beleza, tá? Obrigado aos que se pronunciaram. Nem vi quem foi, tá? Mas fico contente, assim, com a troca, né? Bom, olha só. Questão 4. Deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa anotada que eu queria trazer. Não, questão 4 eu vou trazer mais um material. Deixa eu ver, questão 4. Vou trazer mais um materialzinho extra ali. Vou ficar uns quantos minutos trabalhando sobre ele, tá? Uma dúvida que alguns alunos trazem, assim, de tetongo, de tongo, o que é vogal, o que é semivogal. Eu montei esse material. Cara, pegue esse material depois, se vocês puderem, tá? Eu vou colocar no grupo ali. Fiz do jeito que eu dou aula lá no ensino fundamental, às vezes, que eu tô na escola. Eu comentei lá no início para vocês, assim, o que o avaliador faz. Eu coloquei aqui. Ele vai na defasagem do aluno. O que acontece? Não é que a escola, às vezes, é ruim, tá? É que o professor da escola pública ou da escola particular, ele trabalha o geral, assim, contigo. Ele não trabalha, às vezes, o GU é dígrafo, quando ele não é falado, ele não trabalha esses detalhes, ele trabalha coisas gerais, tá? E não é culpa, é o sistema que é assim, tá? Na escola particular não é diferente. Um pouquinho melhor, mas não é diferente. Então, essa lacuna... E o cara que, às vezes, faz a prova de vocês, tá? Eu sei disso porque eu tenho um colega que trabalha em banca. O que ele faz? Ele sabe a dificuldade, ele também estudou em escola pública, ele sabe a dificuldade do aluno, ele sabe assim, o cara não estudou isso aqui direito, ele não viu. Por isso que quem não estuda, não faz um preparatório, às vezes ele não passa, tá? Né? Porque ele não viu aquele detalhezinho. O cara que montou a prova, ele sabe, se eu montasse a prova, eu sei qual é a lacuna do aluno. O cara não sabe o que é uma semivogal direito, ele não sabe o que é um tritongo. Eu vou lá e vou colocar uma questão naquilo ali para realmente para ele não acertar, tá? Então, eu vou tentar sanar essas dúvidas, assim, que eu vejo que bastante gente tem, tá? Bom, vamos lá. Falei demais. Analisa afirmações abaixo sobre o texto. No trecho, o aplicativo, abriu as aspas, né? O aplicativo iniciou suas atividades em 2008, na Califórnia, quando 2 amigos designers tinham um espaço sobrando. O vocábulo sublinhado é um numeral cardinal, tá? Tá, aqui tem o 2, tá? Beleza, tá? Ele tá me perguntando se é um numeral cardinal. Nós temos lá 4 subclassificações dos numerais, tá? Eu tenho que saber isso? Cara, acho que sim, tá? Acho que deve saber, tá? Em algum das correções eu trabalhei com vocês e eu explico isso, tá? Lá quando eu trabalhei os numerais, eu também detalhei alguma coisa, eu coloquei assim, isso é o numeral cardinal, isso é o ordinal, isso é o fracionário, isso, né? Enfim, coloquei ali os 4 para ti. Eu preciso saber, tá? O que é ordinal, o que é cardinal. Vocês viram que é uma questão bem simples, né? O que é uma coisa de forma ordinal, de forma ordinária, tá? Que acontece numa sequência, né? Primeiro, segundo, terceiro. O que é uma coisa cardinal? Beleza? Tá? O que é uma coisa... Então, mas vamos fazer de conta assim, eu não sei. Tô na dúvida, vou deixar em branco aqui, tá? Não sei, tô um pouquinho... Porque eu falei pra vocês, não sei se a 1 tá correta, a 1 não aparece aqui em alguns, né? Não sei, tô na dúvida, tá? Vou fazer assim com vocês, não sei. Fazer de conta que a gente não sabe a resposta, não sabe, alguns de vocês eu sei que não sabe também, tô na dúvida. Bom, aqui vem um grande problema, olha só. A palavra inteiro apresenta 3 vogais e uma semivogal, tá? E aqui eu sei que ele pega vários alunos aqui, várias pessoas têm dificuldade com isso, tá? E depois a terceira, tá? Aqui ela tá diluída, essa assertiva, dentro da primeira aula de regra de acentuação, tá? Que eu tento trazer, assim, o que é vogal, o que é semivogal. Eu coloquei mais um material que eu vou colocar aqui para vocês, quem tem alguma dúvida ainda, e vou ler aqui a última com vocês agora. Disponibilizar apresenta o prefixo dis e corresponder apresenta o prefixo co. Então, vocês viram que essa questão eu a considero difícil. Eu não sei quem fez, talvez teve um pouco mais de dificuldade, porque ela vai abarcar vários conhecimentos. Ela não é uma questão que nem aqui deixa eu ver, da questão, se eu sei o que é o aposto, eu mato. Eu sei que o aposto é a explicação sobre alguma coisa que foi mencionada. Matei, tá? Né? Objeto direto não é porque não tem um verbo, então
não está pedindo, eu sei, aposta, olhei, matei. Essa questão é um pouco mais complexa, porque ela envolve vários conhecimentos, então a gente tem que jogar com essa questão, tá? Então, ó, ela envolve lá o conhecimento dos numerais, embora seja um conhecimento bem básico, ela envolve. Na 2, ela envolve um conhecimento bom de o que é vogal, o que é semivogal, embora seja um conteúdo bem de anos iniciais lá, de bem básico, a gente fica um pouco na dúvida, e ela abarca um outro conhecimento, que é de questão de prefixo, sufixo, que é de formação de palavras, tá? Então, nós temos no mínimo três aulas aí de português, né? No mínimo três, no mínimo, para poder acertar essa questão, tá? Então, vamos fazer aos poucos. Então, eu coloquei um material aqui, a gente vai para esse material agora, tá? Eu sei que alguns de vocês fizeram. Deixa eu pegar aqui um materialzinho. Bom, eu iniciei a leitura com vocês da questão 4. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem, pessoal, esse materialzinho? Eu coloquei no PDF, nem coloquei em slide. Se alguém puder me responder, só batou. Sim. Tranquilo? Tá. Para a questão 4, tá? Vou fazer bem lá beabá, tá, pessoal? Quem souber, beleza, fica na boa. Quem não souber, escuta. Quem sabe, fica, tipo, dá uma somada nesses conhecimentos aí. Questão 4, tá? Vamos colocar aqui, tá? Olha só, tá? Achei interessante trazer. Então, o alfabeto, lá na primeira aula eu trabalhei com vocês, questão do H, das demais. Quais são as vogais que a gente tem? Eu coloquei em vermelho aqui, ó, olha só, vogais A, E, I, O e U, né? Eu coloquei a em negrito aqui, eu nem coloquei em negrito, deixei ela preta, porque ela sempre é vogal. Fiquem com isso, é uma premissa, tá? Para acertar questões que nem aquela ali. Bom, quais são as semivogais? O I, o U, o E, o O, o M e o L, tá? Para alguns, talvez não estejam estudando com afinco, vão achar estranho. M e L, professor, semivogais. Sim, eles podem ser semivogais, tá? Lá na primeira, na segunda aula de fonemegrafia, eu comento assim, né? Tendo o som de I e de U, né? O M e o L, eles são vogais. Numa correção, eu também mencionei isso, tá? Então, olha só. Sons de Y e W, na verdade é som de I e U, tá? A gente lê assim, lá na transcrição fonética, eu também trabalhei isso, falei assim, olha, quando tá entre barras é o som, é a transcrição do som, né? Então, por isso que tem palavras que têm uma quantidade de sons maiores, menores do que letras, tá? Então, olha só. Vogais A, E, I, O, U, tá? O que acontece? Vogal é I, O, U. O resto é consoante. Não, mas temos semivogais, tá? Prestem atenção. O A sempre é vogal. Sempre é vogal, tá? Semivogal. I, U, E, O, M, L, tá? Quando eles têm som de I ou de U, tá? Aqui Y e W, porque a transcrição fonética do português se faz dessa maneira. Como se o Y e o W tivessem som de I e U. As consoantes são as demais, tá? Eu coloquei na primeira aula também que o H não era por alguns gramáticos considerado consoante, não sei o que. A Fundatec nunca pergunta isso, tá? Nem sei se a FGV pergunta. Então, esqueçam disso, não tem nenhuma preocupação quanto a isso, tá? Às vezes eu acabo colocando coisas a mais, né? Tentando, né? Enfim. Bom, perdão. Olha só. Questão das vogais, tá? Ó. Essas aqui são vogais, tá? As vogais são base da sílaba. Não tem sílaba sem vogal, tá? Não tem sílaba sem vogal, tá? Preste bem atenção, ó. Base da sílaba, não tem sílaba sem vogal. Se eu pegar a palavra príncipe aqui, tá? Né? Lembro que lá nas aulas de dígrafos vocálicos, de fonemegrafia, a gente trabalha os dígrafos consonantais, dígrafos vocálicos, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei em vermelho, né? Príncipe, príncipe, tá? Como nós só temos uma, vamos pensar assim, uma delas, um A, ou um E, um I, um O, um U, isso aqui não pode ser uma semivogal, ele vai ser uma vogal. Mesmo que seja um I, tá? Mesmo que seja um I, mesmo que seja um E, tá? Mesmo que, olha aqui, ó, mas o I tá na semivogal. Tá? Não, mas olha só, tem uma outra regra que diz, quando nós temos que ter uma vogal para ter sílaba, senão a gente não tem sílaba, essa é uma regra absoluta, tá? Sei que no direito lá não tem direito absoluto, mas aqui tem. Ó, tem que ter vogal para ser sílaba, beleza? Tá? Tá ficando claro aí, pessoal? Para quem tinha alguma dúvida quanto a isso? Tá. Olha só. Vamos pensar assim, ó. Ela vem só ou vem acompanhada. Se eu pegar a palavra saúde, por exemplo, aqui,
né? Acho que na última agora, eu sei que alguns teve, eu não me lembro se Flores da Cunha teve coisa sobre ato e tal, teve lei do gratuito e tal, coisa que a gente trabalhou, muitos acertaram. Saúde. Vocês estão vendo que aqui, né, ele se enquadra dentro das semivogais. Só que tem uma outra regra que está além dessa, que nós sempre não vamos ter uma sílaba sem vogal. Portanto, aqui esse U, ele é uma vogal, tá? Para alguns pode até ser enfadonho. Bom, isso é coisa básica, eu sei. Para alguns não, tá? Mas eu vou continuar aqui. Só quero que vocês garantam essa questão. Então, olha só, vem só acompanhada. Saúde. Eu coloquei em vermelho aqui, tá? Tudo que é vogal, tá? Beleza? Saúde. Ah, mas o U é sem vogal. Não, ele tá sozinho em uma sílaba. E não tem sílaba sem vogal. Portanto, ele é uma vogal. Essa regrinha aqui tá acima, tá? Beleza? Tá. Beleza. Céu, tá? Céu. Aqui nós temos uma vogal, né? O E. E nós temos uma semivogal. U. Beleza. O que é uma... deixa eu ver se alguém... Perdão. Olha só. Base da sílaba. O que é uma vogal oral? O que é uma vogal nasal, tá? Uma vogal oral... Eu sei que eu vou responder dúvidas de alguns alunos. Acho que uns 3 alunos perguntam coisas, assim, bastante recorrentes, assim. O que é uma vogal oral? Quando ela sai pela boca. Se eu pego essa palavra fada, ó, fada, tranca o nariz, né? As fossas nasais, tá? Desculpa, sei que alguns vão debochar e ironizar. Fada, muda alguma coisa? Não muda nada. Ele é oral, ele sai pela boca, tá? Então, essas vogais, elas são orais, tá? Elas são orais, tá? Fada, feto, não muda nada, não modifica nada, tá? O que é uma vogal nasal, tá? É quando o nariz, quando o som, ele sai pelo nariz e pela boca, tá? Índio. Quando eu falo índio, vai dizer que tem uma perda, tá vendo? Sonora, índio, tá? Aqui, ó, por isso que ele é uma vogal nasal, tá? E, na verdade, aqui é um dígrafo, né? Vocálico, como vocês já viram lá, que é representado assim, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, porque, na verdade, elas ficam em diagonal, tá? Vai ser representado assim, tá? Lembram que vai ter só um som, nós vamos ter duas, vamos ter uma vogal, um M ou um N, e nós vamos ter só um som. Vamos ter duas letras e um fonema só. E isso eu chamo de vogal nasal, tá? Porque esse som, ele sai pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. Opa, acho que alguém perguntou alguma coisa. Opa, alguém tá chegando aqui, perdão. Bom, aqui eu coloquei outras coisas, não? Acho que alguém me perguntou esses dias no WhatsApp, ó, amigo, tá? Tá acompanhado do M, tá? Ele tá antes, tá? Eu também considero vogal nasal. Cara, nunca eu vi cair uma questão assim na Fundatec, tá? Na verdade, eu vi só numa banca lá, eu coloquei aqui só para curiosidade, eu não vou mencionar. Quando tem o NH também nós consideramos vogal nasal, tá? Só para ficar completinho o material. Não cai na tua prova, tá? Não cai, tá? Pessoal, pergunta. Tranquilo aqui a diferença, tendo essa base, ó, quando é que é vogal, quando é que é semivogal, tá? Acredito que sim. O que é uma vogal tônica? Alguns me perguntam também. E isso não é uma dúvida, pessoal, de um aluno, são vários. Não, mas como é que eu acho a tônica, tá? A tônica é a sílaba mais forte, tá? Como é que eu sei quando é acentuada? Cara, só tem um jeito de saber quando é acentuada. Tu precisa, tá, decorar quais são as regras de acentuação, tá? Quais são as oxítonas, quais são as paroxítonas, quais são as proparoxítonas, quando um hiato é acentuado. Preciso saber isso, tá? Eu preciso, tá? Vou pensar assim, ó, vovô, tá? Nós temos a tônica aqui na última sílaba, tá? A tônica é a sílaba mais forte. Nessa tá acentuada, tá? Não necessariamente precisaria estar acentuada, tem que estar acentuada, precisaria, porque ela é uma palavra oxítona terminada em O, portanto eu acentuo, eu não digo vovo, eu digo vovô, e termina em O. Se eu dissesse vovôs, também seria uma oxítona seguida de S. Já a palavra ativa, ó, vocês viram que eu coloquei em vermelho, ó, nós temos 3 vogais, tá? Vogal aqui, vogal aqui, vogal aqui. Ah, mas professor, aqui é o I, é semivogal. Não, ele está sozinho na sílaba. Quando ele está sozinho, só tem uma, eu tenho que considerá-lo vogal, tá? Toda sílaba tem vogal, tá? Beleza? É uma premissa. Então, ativa. Como é que eu sei que ativa é a sílaba tônica? Eu não escrevi aqui,
perdão, eu poderia ter circulado aqui, ó, ativa, o ti é uma sílaba tônica. Como é que eu vou fazer essa leitura? Como é que eu vou saber que o ti é a sílaba tônica, tá? Eu vou saber da seguinte forma. Eu vou ver o seguinte, ó. Se eu sei as regras de proparoxítonas, eu sei que todas as proparoxítonas são acentuadas, eu sei que na antepenúltima deveria ter um acento. Eu não digo ativa, eu digo ativa. Eu dou ênfase à penúltima sílaba, tá? E aqui, ó, se tiver ativar, tivesse um acento aqui, seria uma oxítona, tá? E necessariamente, obrigatoriamente, eu deveria ser acentuado. Então, para eu saber sílaba tônica, eu tenho que saber algumas regras, tá? Eu tenho que saber essas regras básicas. Ah, mas eu não sei. Então, cara, vai no ouvido, tá? Se tu não sabe na hora das regras, tu vai no ouvido. Ativa. Olha, ela é uma paroxítona. As paroxítonas terminadas em alas não são acentuadas. Então, sim, eu tenho uma sílaba tônica, que é o ti, tá? Mas ela não é acentuada. Beleza? Tranquilo. O que é uma sílaba átona? É aquela, tá? Que tem um som fraco. Aqui eu peguei o mesmo exemplo de vovô, né? Ó, vovô, tá? O vô tem acento, mas o vô não tem. O primeiro vô, ela, né, não tem acento. Então, ela é átona, tá? Bom, olha só, tá? Agora eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais, tá? Cara, eu quero que nunca mais erre questões assim. A questão das semivogais. Vamos voltar lá, olha só. Semivogais estão aqui, ó. O I, o E, o O e o M, o L, quando eles têm som de I e de U. Quando eles têm som. Então, isso é fonético. Tá dentro do som, tá? Não é da escrita. É o som que faz com que o O, por exemplo, se transforme numa semivogal. Eu coloquei um exemplo de cada um para fazer com vocês aos poucos aqui, para quem tem dúvida sobre isso. As semivogais e suas 3 regras. Tá? As semivogais e suas 3 regras. Elas acompanham as vogais, tá? Então, elas vão acompanhar as vogais. Então, para eu ter lá, né, uma semivogal, vou acompanhar uma vogal. O que eu tiro dessa assertiva aqui, ó? Para ter uma vogal, né, para ter uma semivogal tem que ter uma vogal, porque ela não fica sozinha, porque sozinho eu só tenho vogal, tá? Que nem é o caso aqui de saúde, ó. Eu coloquei, ó, mas aqui assim, não é semivogal, que é vogal porque ela tá sozinha. Então, olha só, elas acompanham as vogais, as semivogais elas acompanham as vogais. Então, vai estar sempre junto, né, de uma vogal. Elas têm som de I e de U, tá? Eu já coloquei aqui para ti, ó, som de I e de U, tá? Elas têm um som fraco, elas não são tônicas, tá? Exatamente, olha só, isso vai em conta disso que é saúde, é uma vogal em hiato, tá? Então, ela não é uma semivogal, porque ela não tem um som fraco, ela tem um som forte. Ela tem uma tônica, tá? Que tá aqui, ó. Vamos uma por uma agora, tá? Representação gráfica. Esse I, esse U, esse O, E, O, M, L, nada mais é do que isso aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui, tá? I, U, E, O, M, L, que são os sons do I e do U. Vamos uma por uma, tá? Se alguém não compreender, quero que fique bem claro, assim, não compreendeu, professor, explica de novo essa parte aí, tá? Não vamos ficar com dúvida quanto a isso aqui. É uma coisa simples, que sempre cai questão na Fundatec. Nunca vi uma prova que não tem isso aqui. Então, olha só. Se eu pegar a palavra Jânio, tá? Jânio, tá? Olha só. A primeira aqui, ó. Jânio. É o nome, né? Ó, aqui tá a semivogal. Ela acompanha uma vogal. Aqui tem um O, tá? Tá em escuro, tá em preto, né? Tem o som de I e de U. Ah, tem o I aqui, ó. Então é semivogal. Ele está acompanhando uma vogal. Tá? Então a semivogal, ele acompanha uma vogal. Tem o O aqui. Beleza. Jânio. Eu faço a divisão silábica dessa maneira, ó. Tá? Paroxítona terminado em ditongo. Tá? Pouco. Tem uma vogal aqui. Ó, a vogal, ó. É um O, né? Uma vogal. E o U é uma semivogal, porque ele está acompanhando uma vogal. Tá? Que é isso aqui. Tá? Vou apagar depois, que eu vou riscar mais aqui. Presta atenção agora. A palavra pães, lá da primeira aula, tá? Nós temos aqui um A, e ele tá nasal, né? Tem um tio aqui em cima dele. Lembrando que o tio não é acento, ele é um sinal, né? Pães, olha só. Estão vendo que elas acompanham as vogais, ele tem som de I e de U. Eu não falo pães, eu falo pães, pães.
na hora de pronunciar, isso é fonético, né? O E, ele vai ter som de I, tá? Então, é por isso que ele é uma semivogal. O A, lembra que eu falei que o A sempre é vogal? Tá aqui, ó, escuro, tá? Ele sempre é vogal, tá? Então, junto dele eu vou ter uma semivogal, que é o E, que vai ter, foneticamente, vai ter o som de I, tá? A mesma coisa é para pão. Eu não falo pão, pão. Eu falo pão, com som de U, tá? Por isso, né, ele vai ser uma semivogal, porque o A sempre é vogal, tá? Isso aqui eu já trabalhei também nós fizemos ali uma correção, acho que o 2, tá? Nuvem, tá? Olha só, quando é que aparece o M como sendo semivogal? Tá? Aqui, ó, tá? Ó, nuvem. Presta atenção na questão da pronúncia, nuvem, tá? Eu não falo nuvem, eu não faço M, tá? Eu não sei fazer tão bonito. Eu faço como se fosse um som de um I, tá? É, nuvem, tá? Então, aqui vai ter, né, um dígrafo vocálico, na verdade, né? E eu vou ter uma vogal, que é o E, né? Que vai ter essa ideia de vogal, e junto dele eu vou ter uma semivogal, que é o M, tá? E aqui, por último, a palavra mel, que eu vou ter a vogal E e o L, que vai ter, na verdade, eu faço o som de U, né? Eu não falo mel, eu falo mel, que vai ter uma outra semivogal. Beleza? Pessoal, isso aí é alguma pergunta? Acho que tá tranquilo. Você, de repente, para alguns, assim, isso eu já sei e tal. Mas eu quis colocar porque eu sei que alguns alunos que nem no último Flor da Cunha, assim, professor, eu errei aquela questão e tal. Eu coloquei, tá? Então é um adendo, assim, a aula. Tá ficando lento, tá demorando, mas vamos lá. Aguentem aí. Beleza? Vou colocar aqui, tá? Aqui eu coloquei uma coisa, não fui eu que fiz, eu peguei pronto, tá? Aqui eu montei e tal para vocês. Quem quiser colocar, quiser continuar estudando, faça no caderno, bota no seu quarto, lá, bota no aparelho lá, faz a revisão. Encontros vocálicos, tá? Só para a Funatec não costuma cobrar, tá? Há 3 tipos de encontros vocálicos. Todo mundo tá enxergando aí, pessoal? Sim. O Dalei já é craque, não sei, né, Dalei? Encontros vocálicos, tá? Há 3 tipos de encontros vocálicos, ditongo e ato tritongo, tá? Ditongo é a junção de uma vogal mais uma semivogal. Então, agora, se alguém tinha alguma dúvida do que é uma semivogal, né, do que é uma vogal, vogal é sempre, né, vai fazer a base de uma sílaba, tá? Semivogal, ditongo decrescente ou vice-versa, ou ditongo crescente, tá? Na mesma sílaba. Como é que eu vou saber, por exemplo, aqui, ó, noite, tá? Por que é um ditongo decrescente? Porque eu tenho aqui, né, eu começo com uma vogal e depois vem uma semivogal. Quase, tá? Quase eu começo com uma semivogal e depois eu vou ter o A, que é sempre uma vogal. Então, essa é a diferença entre ditongo crescente e decrescente, né? Eu posso pensar também da seguinte maneira. Eu posso pensar na abertura da questão da boca aqui, tá? De forma bem simples ali, a questão da fonética, noite, né? Noite, ó, noite. Eu fecho a boca quando eu faço no e eu diminuo a abertura da boca aqui para fazer o I. Então, de tom decrescente. Quase. Cu, a. Eu abro a boca, né? Cu, ase, tá? Para fazer um ditongo crescente, tá? Se eu não sei lá, não lembro na hora a minha dúvida, não sei o que é ditongo, o que é semivogal, eu posso fazer essa maneira na prova, tá? Né? Então, olha só, hiato é a junção de 2 vogais pronunciadas separadamente, formando sílabas distintas, tá? Aqui tem o caso de saída e de coelho. Saída é acentuado porque o I e o U, quando estão em hiato, são acentuados. Coelho fica separado, tá? No entanto, né, ele não é acentuado, porque não tá naquela regra ali. Cara, nunca vi cair questão de tritongo, tá? Mas eu coloquei aqui. É a junção de semivogal, mais semivogal, formando uma só sílaba. Eu trouxe 2 exemplos, Paraguai e Arguil, tá? Beleza? Vamos lá para a questão, pessoal. Desculpa a morosidade nisso aí, tá? Depois eu coloco ali para vocês, tá? Vamos lá para a questão. Deixa eu voltar lá. Todo mundo tá enxergando aqui, pessoal, a questão 4? Sim. Tá demorado, né, pessoal? Deve estar louco comigo já. Faz parte do processo. Beleza, tá? Não, mas tá bom, tá bem explicativo. Beleza, então. Minha dificuldade é matemática e português, então para mim tá sendo bem proveitoso.
Tá aqui, deixa eu ver se... Todo mundo enxergando, né? 4B, então, 4, aliás, 4, não, 4B não. 3, deixa eu só, 3DBA, tá? Deixa eu conferir lá o gabarito. Alguém conferiu o gabarito, tá certo, né? Tudo Isso, certo. bem. Tá, beleza, então não vou conferir se tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, certo, tá, 4, tá. Questão 4. Analisa afirmações abaixo sobre o texto. No trecho, o aplicativo iniciou suas atividades em 2008 na Califórnia, quando dois amigos, tá? Esse dois é um numeral, tá? Designers tinham um espaço sobrando. Tá, numeral cardinal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sequência é cardinal. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Tá? Então, aqui, a única que eu elimino, na verdade, aqui, é a D, tá? Porque todas as demais me trazem a 1 como assertiva correta, tá? Às vezes, pensem bem comigo, tá? Pelo que eu tenho visto, assim, das provas, cara, eu não fiz poucas questões da Fundatec, eu sei que muitos de vocês fazem muitas, ela não costuma entregar o jogo, tá? Eu nunca vi ela entregar, cara, já vi, mas é raro, assim, entregar o jogo na primeira. Eu tô na dúvida se é cardinal ou ordinal. Olhem para a questão aqui, ó, tá? Vocês viram que, na verdade, a única que ela não traz a 1 é a D. Então, provavelmente não vai ser essa, provavelmente ela não vai te entregar de barbada a primeira, tá? Então, já sendo, né? Então, vai acender ali uma dúvida, né? Caso eu não tenha certeza. Então, eu elimino essa aqui, a D. A 1 eu sei que está correta, tá? Beleza? E daí eu vou para aquela que eu fiquei uma meia hora ali com vocês no material. A palavra inteiro apresenta 3 vogais e uma semivogal, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Inteiro, né? Inteiro. Vamos pensar lá. Eu acho que alguns de vocês devem ter tido dúvidas quanto a essa. Inteiro. Lembram das regras lá que eu falei das vogais? Para ter sílaba, né? Eu tenho que ter uma vogal. Beleza? Para ter sílaba, eu tenho que ter uma vogal. Eu tenho 3 sílabas, né? Inteiro, tá? Inteiro, tá? Beleza? Então, consequentemente, eu tenho 3 vogais. Conseguiram acompanhar esse raciocínio? Se eu tenho 3 sílabas, eu tenho 3 vogais. Para ter sílaba, eu tenho que ter vogal. 3 sílabas, 3 vogais. Então, olha só. Fechou aqui, tá? E uma semivogal. Para ter semivogal, né, eu preciso ter uma vogal e estar acompanhando ela. Nós vimos lá que o I e o U, né, são semivogais. O E aqui, ó, é uma vogal, e aqui nós temos, de fato, uma semivogal. Então, essa assertiva ela está correta. Nós temos 3 vogais, e nós temos 3 sílabas, porque para ter vogal, nós temos que ter sílaba, tá? Para ter vogal, temos que ter sílaba. Então, eu tenho 3 vogais e uma semivogal. Então, a assertiva 2 está correta, tá? Então, qual que me traz aqui como A1 e 2? A1 eu sei que não está certa, né? Porque eu só tenho A1, A2 eu sei que está certa. Pode ser que seja essa. Essa aqui não é, tá? Por que não é? Porque eu tenho 1 e 3, eu sei que a 2 está certa. Então, me resta, né? A1 e 2 está certa. Ainda tenho a dúvida se a E, porque a E me traz a 3 como alternativa correta. Falei para vocês que essa questão aqui, ela abarcava vários conhecimentos básicos lá das aulas iniciais, né? Disponibilizar, tá? Apresenta o prefixo diz. Você pensar na palavra disponibilizar. Eu disponibilizo, tu disponibiliza. Será que ela nasce de outra palavra? Tá me dizendo que o diz é um prefixo. Ela nasce numa palavra ponibilizar. Alguém conhece a palavra? Não, tá? Não tem ponibilizar, eu não conheço, tá? Dá para confiar nessa jogada. Se eu sei que prefixo é o que vem antes, que sufixo é o que vem depois, e que prefixo e sufixo são afixos, né? Se eu assistir a aula lá, tá? Só para lembrar assim para vocês, ó. Prefixo é o que vem antes, tá? Né? Sufixo é o que vem depois do radical, que é a palavra principal, tá? Então, prefixo diz. Não, não é prefixo, tá? Não existe ponibilizar, tá? Não tem. Então, não é prefixo. Tá? E para corresponder, apresenta o prefixo co, tá? Ó, responder, corresponder. Ah, de repente, sim. Ah, fechou, aqui fechou. Mas ela não está completa, porque eu tenho aqui uma adição, né? Uma soma, né? Eu tenho aqui o E, se você lembrar lá, é uma soma, então vou ter duas coisas, está me dizendo que as duas coisas estão corretas. Não, as duas coisas não estão corretas. Então, a única alternativa que me sobra como correta é a B, tá? Então, porque a 1 e a 2 estão corretas, alternativa B. Aqui na questão 5, considerando a correta ortografia das palavras em língua portuguesa,
assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 8, 12 e 21. 8, 12 e 21. 8, 12 e 21. Vamos lá para 8, 12 e 21. Parece que são as mesmas da crase, né? 8, 12 e 18, 8, 12 e 21. Tá? 8, 12 está aqui e a 21 está aqui, tá? Vamos lá, tá? Aqui, cara, olha só, surgiu, tá? Surgir, né? Essa aqui, cara, pessoa escrever com J é complicado, né? Surgir, tá? Surgiu. E não há, aqui era um A com H, né? De existir, lá da crase, uma das questões que tinha a crase. Distinção, tá? Distinção, com C, cedilha. E a 12, estorno, tá? Embora muitas pessoas escrevam um X, ele é com S, tá? Não tem estorno com X, tá? Não tem estorno com X, que é devolver, tá? Então, qual que fechou aqui? G, C cedilha, S, né? G, C cedilha, S. Tá. Alternativa E, tá? Nas correções anteriores eu sempre menciono, tá? Algumas questões de ortografia, cara, até tem regras de algumas coisas, questões de ortográficas, mas a leitura é fundamental, tá? Então, tem um monte de regra para estudar. Cara, estudar regra de ortografia é complicado, né? É lento, então vale muito mais a pena tu ler, tu pensar na questão, talvez se tornar dúvidas para depois, jogar com as questões, né? Questão E, tá? 6. Assinale a alternativa com a palavra que apresenta dígrafo, tá? Então, lá na 6, palavra que apresenta dígrafo, albergues, né? Espaço, hotéis, quarto e reserva. Aqui eu vou matar de cara com vocês, tá? Não vou ficar detalhando, né? Quando eu tenho lá da aula de fonema e grafia, quando eu tenho o GU e o QU, quando eu pronuncio o U, ele não é dígrafo, né? Se eu digo quarto, tá? Esse U não é dígrafo, não é, esse QU não é dígrafo, tá? Por exemplo, assim, ó. Aqui eu já consigo matar a questão, né? Ó, quarto, tá? Eu vou lá e faço a leitura, porque a questão do dígrafo, ela é fonética, tá? Quarto. Quando eu leio aqui o U, ó, quarto, tá? Quarto, né? Eu tô lendo esse U, ele não é dígrafo. Mas se eu falo queijo, eu não falo queijo, eu falo queijo, portanto é dígrafo. Eu já posso lembrar disso na hora, assim, que tem questões assim, e normalmente vem questões nesse naipe, assim, tá? E daí eu vou perceber que albergues, tá? Na primeira aqui, né? Eu não falo albergues, tá? Eu falo albergues, tá? Espaço, não tem nada demais aqui, espaço, tem 6 letras, 6 fonemas. Hotéis, tá? Tem o H, mas o H não tem a ver, né, aqui com dígrafo, tá? Não tem a ver com CH, não tem nada a ver com isso. Ele tá sozinho, ele não é pronunciado, tá? Ele só não contabiliza, não é um dígrafo. Quarto, tá? Ele é pronunciado, até coloquei o exemplo sem querer, quarto, deve ter colocado outro, perdão. Reservas, eu faço leitura de todos. O único que eu não faço leitura é em albergues, tá? Eu não faço leitura do U, portanto, eu tenho um dígrafo aqui, tá? Alternativa A, tá? Questão 7, tá? No trecho, abre aspas, o Airbnb é uma plataforma de hospedagem que oferece outras opções além de hotéis, albergues e hostels para viajantes do mundo inteiro, sendo uma alternativa mais barata. As palavras sublinhadas são respectivamente. Eu lembro que eu mencionei na hora de ler o texto, tá? Até sem querer, assim, a gente vai falando que a palavra barata dava para trocar por acessível, né? Que era uma linguagem mais culta, menos vulgar que barato, né? Barato a gente usa no dia a dia. E o texto ele traz a linguagem informal do dia a dia ali, tá? Aí ele me traz o seguinte questionamento. Ele vai perguntar, olha só, se eu sou muito desorganizado na hora da prova, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu enumero, tá? 1, 2 e 3. Tá? E ele vai me perguntar conhecimentos básicos de classes de palavras, tá? A única classe de palavra que ele subclassifica é o substantivo. As demais, ele não pergunta que tipo de preposição, ele não me pergunta que tipo de adjetivo, que tipo de advérbio, ele não pergunta se é de intensidade, nada disso, tá? Bem Fundatec. Não pergunta, tá? Não vai perguntar se é um adjetivo, não, um advérbio, não sei o que, isso aqui é um adjetivo. Não pergunta, tá? Ele vai me perguntar a classe e tá aí, tá? É isso aí que ele vai me perguntar. Bom, olhem só. Se vocês lembrarem do básico lá do ensino fundamental, o Airbnb, tá? Ele tá com letra maiúscula, concordam comigo, tá? Concordam, né?
Então, aqui todos são substantivos, tá? Olha só, ele tá me dando uma resposta. Ele está dizendo que Airbnb é um substantivo, tá? E ele tá com letra maiúscula. Então, logo, ele só pode ser um substantivo próprio. Sacaram que às vezes a própria alternativa traz algumas ideias para ti, se tu tiver paciência, calma, algumas coisas? Então, olha só, Airbnb tá maiúsculo, né? Eu sei que é substantivo, então é próprio. Então, eu já de cara elimino os comuns aqui. Comum e comum, tá? Beleza. Tá? Aí, ele me deu próprio e depois ele me traz preposição, preposição e conjunção, tá? Tá? Conjunção. Aqui é interessante que se tu tivesse visto lá decorado as 18 preposições, né? E eu saber que o para, né, vai estar ligando palavras e não orações, tá? Né? E eu vou saber que é uma preposição, tá? Então, eu vou saber que é uma preposição e não uma conjunção, não vai estar ligando orações. Tá? Então, aqui entra lá aquela coisa, tu vai ter que decorar. Basta, eu não lembro direito. Cara, pega lá a aula, coloca no Google, ou pega minha aula, as preposições ante, até, perante, para, e assim por diante, tá? Preposição. E por último, lembra que eu falei que a palavra barata, né, tá no sentido de qualificar alguma coisa. Essa bebida é mais barata, não sei o quê, de acessível. Ela é acessível, de qualificar, tá? Tá qualificando alguém, tá qualificando algo, tá? Né? Então, tem a função de adjetivo, né? Então, qualificador do substantivo, tá? Então, a alternativa ficou como C, né? Então, nós temos substantivo próprio, lembrando que eu posso observar lá o que está escrito, ó, ele já me deu a resposta, é um substantivo. Se eu sei a diferença entre substantivo comum e próprio, eu já mato, tá? Já deixo, fico com 2 a menos. Depois eu lembro das preposições, né? Que são as palavras invariáveis, que vão ligar palavras e não orações, tá? E depois eu vou saber que adjetivo é um qualificador de um substantivo, tá? De um nome, e eu mato ali, tá? Alternativa 8. Assinale a alternativa que contém palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas, tá? Cara, quando tem, olha só, o mesmo número de fonemas e letras, né? Olha só. Como é que eu posso fazer isso aqui, tá? Eu olho para cá, tem H, tá? H eu não faço leitura, então eu não posso ter, se eu não vou ler o H, então eu já elimino. Apartamento, tem dígrafo vocálico, tem um EN aqui, ó. Lembra que eu falei lá do I até? Então aqui vai ser representado assim, né? Então não vai ter a mesma quantidade de letras e fonemas. Mas, peraí, eu tô cometendo um erro aqui, tá? Nem sempre vai dar certo isso, porque porventura o cara pode, aqui deu certo, mas devo fazer com calma com vocês. Porventura o cara pode colocar um X lá com som de KS, tá? Não sei se tem palavra assim, mas pode ter. Tá? Hóspedes, ó, vamos contar. Hóspedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 letras, né? 8 letras. 8 letras. E a quantidade de fonemas, eu vou tirar esse H lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7 fonemas. Então, não tem o mesmo número de letras e fonemas. Elimino aqui. Apartamento. A, P, A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras. Eu tenho aqui um dígrafo vocálico, né? 1, 2, 3, 10 letras, tá? Não tenho X, tá? 10 fonemas. Então, elimino. Manhã, tá? Manhã. Aqui nós temos 5 letras, né? E nós temos o NH. Tá? Então, eu elimino. 5 letras, 4 fonemas. Elimino aqui. Fora. Plataforma, ó, tem um PL lá, tá? Seguinte, tá? Mas eu faço a leitura do P e do L, tá? Eu faço a leitura do P e do L, tá? Aqui que o cara se confunde na hora de marcar a questão, tá? Embora tenha aqui tem duas consoantes, eu faço a leitura de ambas, tá? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. E eu vou ter, de fato, 10 fonemas, tá? Porque eu faço a leitura do P e do L. Colchões, esse CH, né, eu faço a leitura só de, né, vamos pensar assim, só de um X lá. Colchões, então não vai ter a mesma coisa. Então, resposta D. A única que tem o mesmo número de letras e fonemas é a questão D, tá? Questão 9.
Uma aguinha. Analise o trecho. O Airbnb é uma plataforma de hospedagem a qual oferece outras opções além de hotéis, albergues e hostels para viajantes no mundo inteiro. E assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito. Vamos só rememorar aqui, tá? Como é que eu encontro o núcleo do sujeito e como é que eu encontro o sujeito, tá? Primeira coisa que eu faço, né? Tá lá junto das orações lá que eu trabalhei, coordenadas. Eu vou encontrar o verbo, né? O Airbnb é uma plataforma não sei o que, tá? Eu vou encontrar o verbo, né? Aqui tem um verbo de ligação, o é, tá? Deixa eu ver. E vou perguntar para o verbo, quem é que, o que é que, tá? O que é uma plataforma de... Quem é, o que é, depende, né? Se é pessoa, se é um objeto, se é algo. O que é uma plataforma de hospedagem que oferece outras, não sei o que. Ele vai me responder. É o Airbnb, tá? O Airbnb, beleza? Então, isso aqui é o sujeito, né? Tá? Isso aqui é o sujeito da oração. Só tem um verbo, então, portanto, só tem uma oração. Embora seja um período longo, só tem uma oração, tá? É um sujeito, tá? O sujeito é o Airbnb, tá? Ele vai perguntar, o que representa, o que é a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito, tá? O núcleo sempre vai ser, tá? Vamos pensar aqui um substantivo, tá? Vai ser um substantivo, tá? Vai ter, se tivesse, bom, não vou entrar em detalhes agora, porque é assim que ela cobra, tá? O Airbnb. Então, o núcleo do sujeito aqui é Airbnb. Esse é o substantivo próprio, que nós exploramos aqui na questão 7, que ele já perguntou para ti. O o vai ser um artigo. Dentro da análise sintática, ele vai ser um adjunto adnominal, tá? Né? Tá, olha só. Então, Airbnb. Então, aqui é o núcleo do sujeito. Eu encontrei o sujeito. Os outros não tem nada a ver, cara. Plataforma, hospedagem, viajantes. Quem é que é uma plataforma? Quem é que é uma plataforma? É o Airbnb. E o núcleo do sujeito é o substantivo. Portanto, Airbnb é o núcleo do sujeito, é a parte mais importante, tá? Né? É um sujeito simples composto, né, por um núcleo, tá? Portanto, é um sujeito simples. A última aqui, na linha 19, a conjunção C inicia o período garantido no sentido de, tá? Lá no período, na linha 19, se o espaço não corresponder ao combinado, caso o espaço não corresponda ao combinado, tá? Quando eu consigo substituir, né, tem uma questão de condicionalidade. Sempre ela traz dessa maneira, tá? Condição, tá? É uma condição. Se eu não estudar, eu não passarei. Caso eu não estude, não passarei. Caso eu não estude, não consigo. Se eu não... Então, é uma questão de condicionalidade. Talvez eu não tivesse nem que saber todas as regrinhas lá de lembrar do que são aditivas, o que são as de alternância, ou hora a hora explicativas, tá? Mas, olhando na questão do significado, eu consigo acertar a questão, tá? A Funitec fica nessa base, assim. Ela não pergunta inversão, ela não pergunta, mas não sei o que. Não, é simples, tá? Ela vai colocar lá para ti, isso aqui é uma condicional. Isso aqui é uma adversativa. Eu vou substituir o mas por entretanto, que nem eu trabalhei com vocês nos simulados, tá? É isso que ela cobra, tá? On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. And shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper. I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. Cruise on the high road, dodging the potholes. Tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope. My feet getting ice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho.